Começamos podcast Max Maromba Cash aqui com o Dr. Vitor Matos. Bom, hoje é o nosso primeiro episódio. Vamos falar sobre hormônio, vamos falar sobre nutrição, vamos falar sobre clínica e também alta performance. Bom, doutor, nos apresente, conte um pouquinho quem que é o Dr. Vitor Matos, o que que ele faz, qual que é a área de atuação. Cara, de uma forma resumida, tentar resumir minha trajetória. Meu nome é Vitor Matos, eu sou médico, estou formado desde 2011, então são aí 14 anos. 14 anos. E depois de 2 anos que eu me formei, eu não me achava dentro da medicina, não me encontrava. E em algum momento, isso nós estamos falando de 2013, e naquela época a gente não ouvia falar de medicina do esporte, né? E era muito raro profissionais, eu mesmo dentro da faculdade nunca tive essa matéria. Hoje o pessoal que faz medicina, eles têm medicina do esporte, tem nutrologia, que são as duas especializações que eu fiz posteriormente. E até já dei aula para o pessoal da Liga e tudo, de algumas faculdades aqui de São José do Rio Preto. Mas naquela época, cara, 2 anos depois de formado, estava ali trabalhando em saúde pública e não tinha me encontrado dentro da medicina. Aí eu resolvi que a final do ano eu ia me matricular, fazer um curso de educação física, que eu sempre gostei de esporte. Falei, cara, vou fazer educação física, vou montar uma academia para mim, vou testar alguma coisa nova, porque eu não estava feliz dentro da medicina. Nesse meio tempo, entre ali meio do ano e final do ano, eu acabei ouvindo falar de medicina do esporte naquelas revistinhas que a gente recebe do conselho. Foi quando tinha lá a propaganda de um congresso de medicina do esporte. Eu falei, pô, né, que isso aí? Entrei lá no site e tal, fui ver e falei, cara, é isso aí que eu quero fazer, né? E aí era o que eu buscava, né? Que eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei e tentar aliar ali o que eu já tinha feito de bagagem, né? A acadêmica para poder não jogar fora e começar na educação física do zero. Fiz medicina do esporte, fiz pós-graduação em São Paulo e depois eu fiz junto nutrologia. Terminei as duas praticamente juntas e aí vim para São José do Rio Preto e abri consultório aqui, era 2014 para 2015, se muito não me engano, né? E hoje estou aí há 10 anos nessa área e, bom, esse é o resumo aí da minha trajetória dentro da medicina do esporte, dentro da nutrologia. E vamos começar o bate-papo, doutor. Eu queria te perguntar, hoje, com mais experiência, com mais vivência na área, né? Você ainda tem um certo receio de estar trabalhando nessa área que é tão complexa em relação às pessoas de entendimento de informações do que no passado? Ainda existe algum tipo de paradigma? Ainda existe aquelas coisas que as pessoas acreditavam na época que você começou ali, 2014, 15, e até hoje, depois de 10 anos? Cara, isso aí a gente isso aí é sazonal, né? Cada ano surge uma coisa nova, cada ano surge uma moda nova. Quando a gente fala de 2014, o Instagram ainda engatinhava, que não existia TikTok, né? Então, esse tipo de situação, tipo, manteiga ou margarina, né? Margarina é plástico, e manteiga que é bom, esse tipo de coisa, vamos dizer assim, Essas comparações. alimentar, que pipoca muito no dia a dia das pessoas, né? Isso existia, só que não era tão disseminado. E agora existiam essas situações, talvez não as mesmas, né? Mas ainda assim, eventualmente eu atendo alguém ou até fazendo aquelas caixinhas de pergunta no Instagram, o pessoal me vem com uma pergunta lá do passado, né? Igual recentemente eu estava fazendo uma caixinha de pergunta no Instagram e apareceu uma pergunta sobre dieta do HCG. Cara, isso aí eu ainda brinquei na resposta, falei, cara, isso é meio cringe, né? Isso é meio 2015, né? Essa pergunta. Porque quando eu abri o consultório, eu lembro que era essa época, cara, era a moda da dieta do HCG, né? E com o tempo isso foi disseminando conhecimento, né? E
foi chegando para os leigos, porque para os profissionais mesmo a gente já sabia que isso era uma balela, que isso não servia para nada, que isso era uma forma muito mais de a pessoa, o profissional às vezes vender ali o medicamento para o paciente e ter um lucro, né, uma fonte de lucro além da consulta. Só que depois foi disseminando, as pessoas foram vendo que isso muitas vezes fazia até mal, trazia alguns riscos, e só que ainda assim, vira e mexe, ainda parece alguma coisinha meio antiga aí. Só que É, isso perdura, né, cara? Porque o acesso à informação, às vezes, não é. Por exemplo, a gente que está mais no Instagram, né? O Doni, que conta dos podcasts, você também ali no profissional, você faz muito Instagram, eu. Cara, surge uma modinha nova, a gente ouve falar, né? Logo aparece ali no nosso feed e tal. Mas não é todo mundo que às vezes folheia tanto, né? Que mexe tanto com o Instagram ou, sei lá, TikTok, que não uso TikTok, mas imagino que às vezes deva aparecer essas coisinhas por lá sim. também, né? E deixa eu perguntar um negócio, doutor. Hoje, quem que é o seu público? Você atende pessoas que querem buscar uma melhoria na saúde? Ou é só cara que quer ficar grandão mesmo? Cara, Qual que é a sua área? Conta para o pessoal. essa é uma dúvida que existe até hoje, né? Quando eu vim para Rio É Preto, porque assim, ó, se a ah, gente for olhar você, você tem um porte físico legal, você tem um volume legal, massa muscular. Então, eu acho que a pessoa que vai te procurar, na minha concepção, ela vai querer ficar no seu tamanho, ou não tem nada a ver isso. cara, isso acontece bastante. Eu recebo muito paciente que às vezes, da mesma forma que o meu físico ou o esporte que eu faço, que é a musculação, e eu posto a minha rotina ali no Instagram, sei lá, dieta, os treinos todo dia, e tem gente que vê aquilo lá e acha que eu só atendo esse público, né? Isso muitas vezes afasta esse paciente ou esse possível paciente, né? Mas também tem aquela pessoa que vê lá eu treinando todo dia, vê a rotina e eu canso de atender paciente assim e fala, cara, eu tava procurando um médico que entende o que eu quero, né? Porque eu quero essa rotina aí, eu quero viver isso aí, eu quero melhorar meu físico, eu quero ficar forte, né? Eu quero emagrecer, sei lá, né? Mas respondendo a tua primeira pergunta, meu público, cara, é igual eu falo, antes de mais nada, eu sou médico, né? Então, muitas vezes, as pessoas que chegam até mim, elas esquecem isso. Igual, tem uma situação recente, o cara me mandou uma mensagem lá no WhatsApp, que tem um contato que eu deixo lá no Instagram, e quem responde aquele WhatsApp sou eu. O cara falou assim, pô, eu queria passar contigo, mas eu queria usar a deck dura para ficar forte, né? Queria ver como é que tá meu percentual de gordura e tal, mas queria usar a deck dura. Eu falei, cara, é, 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 você quer passar em consulta online ou presencial, né? Porque hoje eu tô, como eu não moro mais em São José do Rio Preto desde 2024, né? Então a maioria dos dias do mês eu passo atendendo online. E na última semana de cada mês, agora eu comecei a vir para Rio Preto, estou atendendo presencial, né? Questionei ele a isso, qual modelo de consulta ele tinha interesse. Ele falou, não, eu prefiro presencial e tal. Assim, cara, eu quero usar o máximo de trembo, né? Para eu poder ficar forte e colocar um físico. Então, assim, às vezes as pessoas esquecem, né, que eu sou médico antes de mais nada, e não necessariamente um balcão de padaria, né? O cara vai chegar lá e falar assim, ó, porra, quero usar isso, e necessariamente eu vou orientar o cara a usar aquilo, porque nem sempre isso é possível. Você precisa analisar ali para ver o que é melhor para ele, Cara, ou e você se imagina que é. assim, na mensagem, o cara já me falou que ele começou agora a fazer exercício, né? Que ele estava interessado agora em buscar uma melhora do corpo. Então, assim, além da questão de você avaliar a saúde da pessoa para ver se cabe aquilo que ela está querendo fazer, às vezes é ver se tem a necessidade, esclarecer para a pessoa que não tem, por exemplo, nessa situação, e orientar, né? Porque muitas pessoas elas têm, começa a entrar, entra na academia, começa a fazer academia e acha que o resultado ele é proveniente só de medicamento, só de hormônio, enfim, só de suplemento, né? É igual outro dia eu atendi um garoto, cara, ali 18 anos, né? E foi curioso porque veio o pai e a mãe junto, que o garoto manifestou vontade de ser fisiculturista em casa. E o pai e a mãe frequentam a academia e naturalmente a gente sabe que fisiculturismo ele
para você atingir um nível competitivo. Você tem hoje aí categorias de fisiculturismo natural, mas se você vai para o fisiculturismo, vamos chamar assim, entre aspas, padrão, Alta né? performance. Ele vai trazer o uso de hormônio indiscutivelmente em algum momento, né? E aí os pais foram juntos e o garoto falou assim, então, é que eu queria começar a usar hormônio porque eu quero ser fisiculturista. Eu falei, tá, cara, mas você acha que se você usar hormônio, você virou fisiculturista? Né? Ou que para você ser fisiculturista tem que existir só o hormônio, a dieta e o treino não. Então a primeira coisa que você tem que fazer, cara, se tem alguém que monta a tua dieta? Não. Então vamos organizar a tua dieta. Você tem alguém que periodiza o seu treino, avalia a tua evolução de performance, orienta com relação a isso, planeja o teu mesociclo, o teu microciclo e o teu ano de treino? Não. Cara, então você não faz nada do básico, você acha que a partir do momento que você começou a usar hormônio, você virou fisiculturista. Então é isso que às vezes as pessoas confundem. Então, cara, hoje eu atendo aí adolescente ou criança, vamos, sei lá, chama como quiser, a partir de 12 anos. Por que a partir de 12 anos? Porque é quando começa a não depender do pai, né, para aquilo que quer. Então, sei lá, se eu atendo uma criança de 8 anos de idade, cara, para emagrecer, né, vamos pensar aí numa criança gordinha e tudo, precisa emagrecer, tá com colesterol alto, cara, eu dependo do pai e mãe para poder conduzir. É um público que eu não tenho interesse em trabalhar, até porque isso exige também um conhecimento específico e não me sobra tempo para investir nesse tipo de conhecimento, que são cálculos diferentes de dieta, cálculo diferente de medicação, são valores diferentes a serem avaliados em exames laboratoriais. E você tem essa questão comportamental que você depende da família, né? Porque aí a criança de 8, 9 anos, ela vai comer o que o pai e a mãe colocar na mesa. É diferente, às vezes, de uma criança de 12, 13 anos, que se a mãe fizer um bife gordo, ela vai falar, pô, mãe, né, eu queria comer um bife magro aí, né, tô fazendo dieta, não tem como Ela já fritar tem um uma frango para mim, né? autocrítica. Exatamente. Então isso melhora bastante a adesão e, consequentemente, a evolução e resultado que a gente tem de tratamento. E, cara, melhora de composição corporal, melhora de performance, né? Independente de qual seja o esporte, né? Porque por mais que eu faça musculação apenas, a gente estuda para que trabalhe com outros esportes. Tem um paciente, cara, que sai, igual o mês passado aqui em Rio Preto, atendi presencial um cara que tinha acabado de ter infarto, a gente ia fazer a reabilitação dele para retomar a prática de esporte, pacientes ali que estão com tratamento de tumor, algum câncer, sai de quimioterapia ou estão fazendo quimioterapia, para que você estruture a alimentação, às vezes monitore exames, vê se tem alguma coisa que você pode fazer. O uso de hormônio, né? O hormônio que a gente acaba usando ali para estética ou dentro do fisiculturismo para performance, hoje em dia, ele existe na farmácia para eu prescrever para tratamento de doença, né? Então, esse público que tem algum tipo de câncer ou está em quimioterapia, esse público se beneficia muito, né? Idoso, cara, de 70, 80 anos, é um público que eu tenho também, né? E que também se beneficia muito do acompanhamento de um médico do esporte ou de um nutrólogo para poder organizar a alimentação, para poder prevenir alguma desnutrição, uma carência de X ou Y nutriente, prevenir uma osteoporose, para poder você orientar esse paciente e conseguir trabalhar dentro da alimentação dele, dentro de, às vezes, correção de algum exame, para melhorar a parte muscular, parte de força muscular, para evitar queda, para evitar fratura, enfim. O médico, como um todo, ele vai atender todo tipo de paciente, né? Seja ali para performance, composição corporal, para saúde, para doença, diabético, hipertenso, né? Pós-infarto, enfim. Entendi. Ó, aproveitando que você estava falando sobre hormônio, a gente sabe que, por exemplo, a testo é um hormônio natural, né? Que o corpo produz. E qual que é a diferença da testo para outros tipos de hormônio? Quando você me pergunta com outros tipos de hormônio, seria com outros anabolizantes. Isso, anabolizante. Cara, a maioria dos anabolizantes, né, Porque eles assim, são... por exemplo, sei lá, uma pessoa, um leigo igual eu,
A Testo, ela também gera basicamente os mesmos benefícios de outros anabolizantes? Ou não? Como que é isso aí? Cara, na verdade, assim, todos os outros anabolizantes que a gente tem, eles são produzidos de forma sintética a partir de testosterona. Então tem lá a testosterona sintética, e aí a partir disso é mudado ali na estrutura química dela, para você conseguir, às vezes, mais benefício anabólico do que necessariamente androgênico. Sempre foi essa a proposta. Fala pro pessoal, doutor, o que é anabólico e o que é androgênico? Às vezes a pessoa fica, ah, beleza, anabólico, às vezes a pessoa sabe, mas o que é androgênico? Vou chegar lá, cara. Vou tentar fazer de uma forma que o Doni, que não tem esse conhecimento, me entenda. Então vou fazer uma explicação, às vezes, com alguns exemplos mais corriqueiros ou né, de uma forma que fica mais fácil para o público também acabar entendendo. Então, cara, os anabolizantes, eles são feitos a partir ali da testosterona e eles são criados visando aplicação na saúde, né? E a gente usa de intrometido para estética ou para performance. E em algum momento verificava-se que o benefício deles para a saúde, daquilo que foi feita a proposta, ele não compensava às vezes colaterais e não dava para ser feita a terapia com ele por algum período de tempo, ou foram surgindo novas medicações. Pegar, por exemplo, já ouviu falar de Masteron? Já ouviu falar? Uhum. Então, esse é um anabolizante que a gente usa até hoje dentro de fisiculturismo, né? E ele era utilizado no iniciozinho da década de 90 para tratamento de câncer de mama, justamente pelo efeito mais androgênico dele. O que é a relação anabólico-androgênico? Anabólico é o poder de construir, né? A palavra anabolizar quer dizer construir, que é o principal efeito que a gente busca quando a gente usa um anabolizante, que é ser anticatabólico. Catabólico quer dizer quebrar, destruir. E a gente tem diariamente no nosso corpo uma quantidade de massa muscular que ela é quebrada e reconstruída normalmente, que a gente chama de turnover proteico, né? Então, quando eu tenho buscar a hipertrofia, eu tenho que construir mais massa muscular do que só essa que eu faço para reparar a quantidade. Então, vamos supor que por dia eu destrua e construa, para manter a minha estase, a minha normalidade, meio quilo de músculo, tá? Então, quando eu uso algo anticatabólico, né, por que eu consigo anabolizar mais? Porque se eu diminuo, se eu passo a não quebrar 500 gramas, mas naturalmente eu faço 500, né? Então, se eu quebrar 300, eu começo a ter um saldo de 200 gramas positivo todo dia, né? É óbvio que não é nessa proporção, Sim. mas a critério de ilustração serve. Então eu começo a desenvolver mais massa muscular porque eu diminuí o catabolismo, diminuí essa quebra. Então sempre existe essa relação ali de anabolismo e androgênico, né? E isso muitas vezes vai determinar para quem que eu vou usar, para quem que eu vou usar essa medicação, como por exemplo o Masteron. Ele era utilizado no início da década de 90 pelo poder de ser muito androgênico, porque os tumores de mama normalmente eles respondem a estrogênio, que é o hormônio feminino, entre aspas. Nós temos também e precisamos dele, nós homens, mas basicamente nas mulheres ele é o que predomina em quantidade. Então, cara, quando você usa uma medicação muito androgênica nesse ambiente que o tumor se alimenta de estrogênio, meio que você vira esse ambiente. Então ele passa a ser um ambiente mais androgênico, então esse tumor ele não proliferava. Com a evolução da medicina surgiram novos medicamentos que causavam menos colaterais e ele foi encostado de lado e deixou de ser fabricado para uso humano. Hoje a gente só encontra Masteron em mercado paralelo para uso veterinário, não, mas para mercado paralelo que o pessoal usa no fisiculturismo, tá? Então, cara, o que dá para responder na tua pergunta, voltando lá no início. E assim, desculpa só te interromper. Independente da quantidade, ele sempre vai ter talvez, vamos dizer, um malefício, um efeito colateral, ou depende, existe talvez dosagens ali mais aceitáveis? Tá, deixa eu só responder tua pergunta inicial,
que eu fui lá na frente para poder voltar. Então, assim, a gente tem esses anabolizantes, eles são feitos sempre a partir de testosterona. A testosterona nós produzimos naturalmente, né? Todos os dias, nós, homens e mulheres, né, também produzem, e a gente diz que o testosterona é o hormônio masculino, porque é o hormônio que a gente tem maior predominância no nosso corpo, tá? Mas basicamente é essa a diferença. São hormônios que são uma molécula de testosterona que foi mudada quimicamente para atingir mais X ou Y efeito, né? E se diferenciar um pouco ali da testosterona. Então a gente tem hormônios que às vezes têm um poder androgênico menor, que, por exemplo, mulheres se adaptam melhor. Então, Deca, Durabolin, já ouviu falar. Sim. É um hormônio com efeito anabólico muito bom e baixo androgênico. Então eu consigo usar, às vezes, aí numa senhora com osteoporose. E Tá? essa senhora que usa a Deca, ela vai ter um benefício, às vezes, da osteoporose, de melhorar o ganho de massa muscular e pouco, digamos, efeito colateral. Efeito androgênico, né? Isso. Voltando no sentido da minha explicação. Então, assim, a gente tem menos risco de ter um efeito androgênico. Qual é o efeito androgênico indesejado numa mulher, por exemplo? Crescer clitóris, alterar a voz, né? Aumentar pelos faciais, pelos corporais, né? Ou causar uma queda de cabelo, por exemplo, tá? E aí, quando eu te dou esse exemplo da Deca sendo usado aí numa mulher, numa idosa de 60, 70 anos, para tratar osteoporose, ou em algum paciente com tumor, né, que está caquético, está fazendo quimioterapia, eu respondo a tua pergunta, a tua segunda pergunta, se ela sempre vai trazer algum colateral junto. Quando a gente usa alguma medicação, a gente está exposto a qualquer possível colateral dele, tá? O que vai determinar é se eu estou usando essa medicação para uma indicação adequada, né? Se eu estou usando uma quantidade adequada e se eu vou usar pelo tempo adequado, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar ali um uso de uma Decadurabolin, por exemplo, para tratar uma osteoporose, e eu tenho uma dose X para ser feita, né? Que hoje o protocolo mais admitido como sendo melhor e que é orientado como tratamento de osteoporose é uma ampola de Deca a cada 21 dias, tá? Isso para tratar a osteoporose. Então, nessa quantidade, os trabalhos científicos mostram a melhora de remodelamento ósseo, né? Então, você reconstrói esse osso, melhorando a tua densitometria óssea, que é o exame que a gente faz para monitorar se está valendo a pena esse tratamento, se eu estou melhorando a minha parte óssea, e com baixos efeitos colaterais, ou efeitos colaterais até, como os trabalhos científicos chamam, às vezes, de aceitáveis e toleráveis clinicamente, né? Então, por exemplo, se eu começo a ter uma alteração de clitóris, é um efeito indesejado, mas não é um colateral que me faria interromper o tratamento, porque às vezes essa mulher vai reclamar, você vai olhar para a densitometria óssea dela, melhorou, ela teve um colateral, é aceitável clinicamente esse colateral, porque ela teve ali um benefício muito grande de melhorar a parte óssea, ou, sei lá, é alguém que está caquético, você consegue melhorar a saúde dessa foi maior pessoa. que Exatamente, o às vezes malefício, vai vamos vir dizer. algum colateral, mas ele é clinicamente aceitável, né? Então tem tudo isso a ser ponderado. Sempre que às vezes a gente tem que fazer alguma terapia hormonal, é igual às vezes eu pego, sei lá, uma mulher na menopausa que começa a ter ali uma queda hormonal. E aí você avalia, você quer usar, sei lá, por exemplo, ela está com queda de libido. Você quer usar uma reposição de testosterona nela para melhorar isso aí. E aí eu falo para a pessoa, falo, olha, você pode ter queda de cabelo, você pode ter aumento de clitóris, alterar a sua voz, você pode começar a crescer pelo. Nada disso, às vezes, na dose que a gente está usando para tratar, é esperado que aconteça. Mas você pode ter. Então é importante a pessoa estar ciente de que tudo isso pode vir, mas não, sendo utilizado na dose adequada, pelo tempo adequado e sendo bem indicada essa medicação, ou seja, para quem realmente precisa, a chance de você ter esse colateral ele é mínimo. Mas eu não posso falar que não vai ter.
Você Então entendeu? quer dizer que assim, geralmente as pessoas, não sei se, com certeza você já ouviu falar e chega no seu consultório ou na consultoria online, a consulta online, a pessoa vira para, doutor, se eu usar isso acompanhado, eu vou ter efeito colateral? Você deve, Cara, essa pergunta existe e esse entendimento ele existe, né? Talvez aquele cara que eu contei o exemplo, que me mandou mensagem no WhatsApp, que ele queria usar deck dura, ele acha na cabeça dele que se ele fizer isso, enquanto ele se consulta comigo, nada vai acontecer. Você entendeu? sim, E isso é importante. Eu falo para o paciente, falo, cara, não é porque você está aqui comigo e durante esse uso a gente está te acompanhando, a gente está monitorando o exame, a gente está avaliando possíveis colaterais, mas é para, se você tiver alguma alteração, para que a gente aborde isso de maneira precoce e esse colateral ele não evolua. Porque dificilmente, cara, a gente vê, né, a gente não vê esse tipo de situação em trabalho científico, por exemplo, né, que é uma ideia às vezes que o público leigo tem na cabeça, né, quando eu falo isso eu não tento banalizar, mas eu tento ser coerente com o que a gente tem de informação. Que hormônio você vai usar hoje o hormônio e amanhã você vai ter um infarto, por exemplo, né? Ou você vai ter uma trombose ou um AVC amanhã. Não é assim. O hormônio, né? Igual eu sempre falo, eu costumo dizer, o hormônio ele vai te contando que vai estourar em algum momento. Ele vai te avisando. E como que você sabe disso? Fazendo acompanhamento, fazendo exames periódicos e sempre acompanhando e comparando com a sua linha de base. Então, por isso é importante você ter exames prévios ao uso, exames periódicos durante o uso e posterior ao uso você ter ainda um acompanhamento remanescente para ver se não vai ter nenhuma manifestação um pouco mais tardia, tá? Então, isso é muito comum a pessoa achar que está se consultando comigo, ela vai usar e hormônio não vai dar nada. e não vai acontecer nada com ela. De novo, a partir do momento que você usa uma medicação, você está exposto a todo e possível colateral que está descrito na bula, né? O fato de você acompanhar quer dizer que a gente vai identificar mais cedo algum desses colaterais que possivelmente se manifestem e a gente vai conseguir abordar isso, seja mudando a medicação, optando por uma outra medicação que não vai ter esse colateral, ou ajustando dose ou interrompendo a medicação. Ou às vezes até, sei lá, dependendo da situação, você precisar usar alguma outra medicação para corrigir aquele colateral. E isso independente da quantidade de uso. Às vezes Cara, existem casos que a pessoa usou pouca quantidade e teve um efeito colateral grande, e o contrário também, às vezes usou muito e não teve efeito colateral, cara, ou isso, pouco. isso, isso existe porque existe uma questão, cara, que é assim. Você tem filhos, não? Sim, Você lembra a primeira vez que a pediatra mandou dar dipirona para tua criança? Que mandou ficar de olho? Se não ia ter nenhuma reação alérgica, né? Que normalmente tem esse risco. Pô, mas quanto que ela usou a primeira vez? Era pouquinho, mas não tinha o risco. Mesma coisa com qualquer outro medicamento. A maioria das crianças podem tomar dipirona sem problema algum, mas alguma criança que vai tomar vai ter uma reação alérgica e às vezes levar até a morte. Você entendeu? Então, cara, isso é importante as pessoas terem em mente também, porque às vezes a gente tem o dado, te dar um exemplo, a gente tem lá um trabalho científico mostrando que 5 miligramas de oxandrolona é super bem tolerado, principalmente quando a gente pensa em situações de virilização, que seria aumento de clitóris, queda de cabelo, acne, tá? Aumento de pelo, alteração de voz. Então, só que às vezes eu vou usar 5 miligramas com uma menina e ela vai ter tudo isso. Por quê? Porque ela tem uma sensibilidade a essa medicação. Então, por isso que eu sempre falo, se você quer usar hormônio, saiba que você pode ter tudo isso. Às vezes não é esperado pela dose que vai ser utilizada, né? Mesma coisa, a médica quando passou de pirona para tua criança a primeira vez, pela dose, não era esperado que ela tivesse uma reação alérgica, mas ela falou, fica de olho, pode acontecer, é a primeira vez que ela vai usar, né? Acho que tem uma questão, já deu gema de ovo, né? Tem uma relação, eu não sei qual que é a relação gema de ovo lá e de pirona. Tua criança já comeu gema de ovo, teve algum problema? Não, então eu vou passar de pirona, tá? Então, a mesma coisa, né? É uma forma que às vezes ela tem de mensurar se talvez ela vai aceitar a medicação ou não, tem algum risco maior ou não. Mas sempre que a gente usa, às vezes, mesma dose que está em trabalho científico mostrando que foi bem aceita,
Porque quando a gente tem a dose do trabalho científico, mostrando que é uma dose segura para uso, sem risco de colateral, não quer dizer que todo o grupo do trabalho científico, vamos supor, 20 meninas usaram 5 miligramas, e dessas 20 nenhuma teve virilização. Às vezes uma teve. Só que na curva de significância, isso mostra que é segura. Você entendeu? Então é óbvio que quando eu falo 20 é um número pequeno, perto do que você precisa para validar isso cientificamente. Só que, por mais que essa dose seja pequena, né, seja uma dose inicial, uma dose de entrada, ela pode ter. E de contrapartida também você vai ter pessoas que vão ser mais resistentes a manifestar algum colateral ou não. Um exemplo claro e legal de usar nesse tipo de situação é o uso de estanozolol, né? A gente sabe muito bem que o estanozolol ele arrebenta com um colesterol bom, que é o HDL. Porém, você tem pessoas que vão tolerar um uso maior de dose sem ter tanto prejuízo, sem esse HDL cair tanto. Então você tem ali uma percepção de que tem pessoas que aceitam melhor X ou Y droga do que outras pessoas. Entendeu? E a tolerância de comparação entre homem e mulher é diferente? Cara, é que sempre que a gente fala de hormônio, principalmente anabolizante em mulher, a preocupação ela é maior. Você imagina assim, se você começar a crescer muito pelo para você, qual que é o prejuízo? Nenhum. Só que para uma mulher às vezes ela vai ter que começar a fazer barba, você entendeu? Então, então esse tato ele tem que ser maior em mulher, né? É igual eu falo às vezes para as meninas assim, você quer começar a usar hormônio, tem que ser baby step, né? Porque às vezes a menina tem uma coleguinha da academia que usa 20 miligramas de oxandrolona. Ela chega para mim e fala assim, doutor, já comprei, né? A minha amiga que usa, ela ia pedir para ela, eu já comprei também 20 miligramas. Então, ela queria chega para mim querendo usar 20 miligramas. Eu falo assim, você já usou alguma vez? Não. Pô, então você vai começar com 3, com 5, porque você tem que saber qual que é a tua aceitação, qual que é a tua sensibilidade com o uso da medicação. Porque às vezes a menina que está usando 20, ela já observou que não teve alteração, ou então ela já teve, já descambou e não está ligando para mais nenhuma dessas alterações, entendeu? Bom, vamos fazer o merchan rapidinho dos nossos patrocinadores, né, Dona? Isso aí. CT MR Mr. Fitness, a Max Loja de Suplementos e também, querendo ou não, a minha consultoria, né, Max? Tem que fazer o jabá. Você tinha que ter pedido Aí, para meter meu número aí também, viu, cara? Quem quiser, não tô patrocinando, não. Quem quiser, entra lá a gente vai deixar o Instagram do doutor lá na página. E também tem no Instagram lá a foto, né? Entra lá, tem a descrição na bio dele, o link. Quem quiser se consultar com ele, igual ele falou, é online. E uma vez por mês, Uma né? semana no mês, normalmente a última semana do mês. Eu estou em São José do Rio Preto, voltei a fazer presencial aqui, E aonde fazendo que esse é? esquema. Fala para nós onde que é. Gente, aqui em Rio Preto, eu voltei a atender na Clínica Suvier, Dermatologia e Especialidades Médicas. Fica, cara, na rua Capitão José Verde, não vou lembrar o número, mas como referência, tem aquela pastelaria na Marginal, como que é o nome da pastelaria famosa lá? Sentido... Para cima da Levare, tem a Levare, né? Tem próximo uma pastelaria. ao aeroporto, Isso. E na Marginal, sentido aeroporto, fica ali nas Perto costas. do Hotel Ibis ali. Só que do lado Do de outro cá, lado. né? E online eu estou fazendo o restante do mês todo, né? E os agendamentos online a pessoa faz direto no meu site, lá no Instagram tem ali na bio, tem o link do site, tudo. E a agenda aqui em Rio Preto eu estou montando um manual, porque como as datas não são datas fixas, né? Então às vezes eu deixo aqui 3 dias, segunda, terça, quarta, às vezes eu venho quarta, quinta e sexta, eu organizo isso aí de acordo com a minha vida. Certo. Então não deixo fixo lá no site, tá? A pessoa para marcar consulta presencial me chama no WhatsApp, que também está lá no Instagram, que aí eu converso, explico, mando as datas próximas, né? Você falou sobre estando e oxandrolona, né? Existe alguma tabela, existe alguma, como fala,
algum livro, ou é mais vivência prática, ver ali nos exames, que é mais prejudicial à saúde? Que altera mais os marcadores? Cara, não é tabela e não é experiência clínica, porque é igual a gente fala assim, dentro da, cientificamente falando, a minha prática clínica ela serve pra porra nenhuma, você entendeu? Essa que é a grande verdade. Então, às vezes, tem médico que você vê falando assim, ah, não, porque os meus pacientes, né, que eu faço isso, não acontece tal coisa. Cara, a sua experiência clínica ela é zero de importância científica. Né? Então, o que vale é o trabalho científico, que é robusto, é feito com um número grande de pessoas, às vezes são vários trabalhos, um validando aquilo que foi encontrado em outro. Né? Então, assim, a gente tem hormônios que mostram mais agressivos, às vezes, impactando, sei lá, como por exemplo, aí você citou os dois, entre oxandrolona e estanozolol, a gente tem trabalho científico mostrando que o estanozolol ele tem um impacto maior no perfil lipídico do que a oxandrolona. Então, você consegue, às vezes, ali, pelos trabalhos científicos, usando a oxandrolona, que eles têm um uso, às vezes, mais longo, com menor impacto no perfil lipídico. Então, naturalmente, essa é uma informação que você conclui que a oxandrolona ela tem menor impacto no perfil lipídico do que o estanozolol, né? Mas não existe uma, assim, aí dá para você elencar, né? Se você quiser pegar e fazer, tal hormônio nos trabalhos científicos mostrou um percentual de tal impacto, sei lá, no perfil lipídico, vamos pegar esse dado. A oximetolona, que é hemogenin, você pode fazer essa tabela, mas a gente tem um conhecimento ali pelos próprios trabalhos científicos do que tem mais ou menos impacto em X ou Y possível colateral, como por exemplo, usando o hemogenin aí como exemplo, né? Se a gente for pensar em hemoconcentração, que é o aumento ali do número de células do sangue, né, que isso posteriormente pode levar a um risco mais aumentado de trombose, de AVC, de infarto, né, a gente tem drogas que fazem mais essa proliferação, aumenta essa produção de células vermelhas, né, do que outros hormônios, né? E aí eu posso elencar, por exemplo, hemogenin, DEC, testosterona fazendo mais isso, né? E estanozolol, oxandrolona, causando menos esse tipo de situação, né? Posso fazer isso, mas a minha prática clínica mesmo, ela tem validade zero, vamos pensar num ambiente científico, como dado científico. Eu não posso usar a minha prática como base para tomar as condutas. A gente tem que usar trabalho científico e robusto, bem feito, né, de qualidade, para poder ter conduta respaldada. Clínica. Clínica, só na parte clínica mesmo, em relação ao que você falou. Agora, se a gente entrar na performance, existe estudo para performance? Por exemplo, sabemos que você está ali com o paciente, às vezes vai receitar uma Durateston, que vem de farmácia, um Cipionato, que vem de farmácia, uma Deca Durabolin, que vem de farmácia. Mas se chega um cara lá para performance, não, doutor, eu quero ganhar massa muscular, eu quero tomar algo para melhorar a minha performance. Existe estudo com isso? Cara, você tem trabalhos científicos que são feitos visando o ganho de massa muscular, né? Mas não necessariamente visando performance, porque comitê de ética ele acaba não liberando, né, você usar a medicação, né, o anabolizante para performance. Mas você tem trabalhos científicos que mostram comparativamente doses de 200, 400 e 600 miligramas de testosterona e o quanto teve de hipertrofia em cada dose, né? Não tem comparativo de uma medicação com outra, porque isso na ciência às vezes não faz tanto sentido, né? Porque eu quero comparar, eu quero saber o potencial daquela medicação, né? Porque se eu viso saúde, eu quero saber o impacto daquela medicação. E aí, de novo, né, voltando na pergunta anterior, eu posso fazer um trabalho com uma medicação, pegar um percentual de impacto, fazer um trabalho com outra medicação, pegar um percentual de impacto ali, e aí depois, né, eu vou ter um comparativo que vai. E é isso que vai nortear a conduta do médico, né? Por qual droga ele vai escolher dentro daquele paciente que vai ter um quadro X ou Y diferente do outro paciente. Então, sei lá, eu pego um paciente que ele tenha. Vamos pensar num paciente com tumor em tratamento ali para
de quimioterapia que está ficando caquético, né? Eu tenho aí vários hormônios hoje à disposição na farmácia para usar. Só que às vezes eu tenho um paciente que ele está tendo eu vejo o hemograma dele e já vejo que ele está meio que no limite em número de células, né? Entre eu escolher Hemogenin ou DECA, esse dado ele vai ser importante para mim, Entendi. porque eu vou saber, com base em trabalho científico, qual desses dois, Hemogenin ou DECA, que vai ter um impacto mais significativo em produção que de você falou. célula vermelha. Então, você ter o conhecimento prévio te condiciona a ter uma tomada de conduta melhor, você entendeu? É o que você falou do androgenismo. Também, se você pega uma menina com SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, que ela já pode ter hirsutismo, ela já pode ter uma resistência à periférica à insulina, ela já pode ter, às vezes, ali níveis mais altos de testosterona, e ela vai lá e quer usar testosterona. Vamos pensar, né? Ai, doutor, né, tem uma amiga que está usando testosterona e melhorou muito a libido dela. Aí você vai observar a menina, você já nota algum crescimento mais importante de pelos, às vezes no braço, assim na lateral, né? Já reparou que tem mulher que às vezes tem um pouquinho mais aqui na costeleta. Ela tá já com uma obesidadezinha central, uma barriguinha já mais saliente. Você pega exames dela, ela já tem uma insulina um pouquinho mais alta. E aí você vai pedir um ultrassom dela, ou vai pegar algum ultrassom que ela tenha feito com o ginecologista. Você já vê que tem um ovário com microcistos. Então, você já vai descartando, né? Então, isso vai determinando ali, né, como que você vai conduzir o paciente selecionando a droga. Mas não existe uma tabela, né, que você tem ali, essa faz mais isso, essa faz mais outro. Existem trabalhos científicos distintos que são feitos e notam, né, uma presença de X ou Y colateral. Entendi. E quais casos que é indicado reposição hormonal para homem e para mulher? Cara, para mulher, assim, não existe. Essa é uma excelente pergunta, tá? Principalmente para mulher, porque em mulheres não existe a situação de valor de referência no exame, que é diferente para homem. Homem, o valor do exame do homem, né? Normalmente é de 200 a 900, vem lá escrito que esse é o valor de referência. Os trabalhos científicos mais recentes, eles orientam a gente que procure manter acima de 350, 400, não menos do que isso, porque já mostra algum prejuízo para a saúde se essa testosterona ela está abaixo de 350, por mais que você vê lá no valor de referência do teu exame que você colheu, que o mínimo normal é 200. Né? O trabalho científico já mostra que de 350 para cima é que é o valor interessante de ser mantido. Então, cara, o homem, esse dado do valor do exame é importante para a gente começar uma investigação e terminar essa investigação se ele realmente tem que repor hormônio, porque é um erro eu pegar um exame de testosterona único coletado, vejo uma testosterona às vezes de 300 e falar, tá abaixo de 350, você tem que repor. Porque às vezes essa falha ela não é testicular, né? Eu só vou repor hormônio no homem quando essa falha é testicular. Porque eu tenho que ir lá e olhar como que está todo o eixo de produção desse cara, desde hormônios hipofisários, como LH, FSH, enfim. Então, quando eu vejo uma testosterona de 350, e se eu só tiver pedido testosterona, essa avaliação minha está muito pobre, eu estou olhando pelo buraquinho da fechadura, você entendeu? Então, tem outros hormônios que precisam ser pedidos para eu poder conseguir abrir essa porta, ter uma visão ampla de toda essa produção e saber como que eu vou tratar. Então, só o dado de valor de exame ali para o homem, ele é um grande indicativo, mas ele não é necessariamente já orientado a fazer a reposição de testosterona. Exige uma investigação a mais, tá? Para saber se eu vou repor essa testosterona ou para saber se eu vou estimular esse testículo a produzir testosterona. Para a mulher, o valor do exame, ele já não é válido para nada, tá? Porque o exame de testosterona, ele é feito na maioria dos laboratórios por uma metodologia que chama eletroquimiluminescência indireta. Eletroquimiluminescência. E esse é uma metodologia que ele não identifica pequenas quantidades. Ele é ruim para identificar pequenas quantidades. E mulher sempre produz pouco, tá? E aí você tem lá
Uma menina que produz, às vezes, vem no resultado de exame dela 50. Só que ela tem todo um cenário ok de hormônios femininos lá, progesterona, estradiol, tudo bonitinho, e ela tá com queixa de libido, né? Quando eu falo uma menina, não quer dizer, às vezes, uma menina de 20 anos, tá? Mas às vezes eu trato de mulheres de 40, 50, falo que são todas meninas. Então, eu estou, às vezes, com uma mulher ali de 40 e poucos anos e ela está com baixa libido e a testosterona dela está em 50. Eu posso admitir que esse valor está válido, olhar no exame e falar assim, cara, não faz sentido você repor testosterona porque o teu exame está bom. Não posso fazer isso. Porque a orientação científica é, dado a limitação do exame para medir pequenas quantidades, que na verdade esse 50 pode ser 15, porque ele fica um pouco míope com pequenas dosagens do exame. Então, eu não tenho como precisar. Então, a orientação é que em mulheres a reposição de testosterona seja feita principalmente com base na queixa de libido e não necessariamente no valor de exame, que é diferente nos homens. Nos homens, o valor de exame é um grande guia para gente, só que nas mulheres não. Na mulher é a queda de libido. Agora, só uma continuidade do que eu Vai estava lá. falando. Existe, assim, algumas características, de repente, que consegue identificar que de repente, por exemplo, um homem que tem baixa produção de testosterona, por exemplo, homens que não têm muita barba, tem alguma relação em relação a isso ou não? Cara, normalmente, assim, o que a gente pode Ou pensar, falar né? fino, Hã? ou falar É, fino. Normalmente, o que a gente pode pensar é assim, tem alguns quadros clínicos que eles podem me levar a imaginar uma testosterona baixa em um homem. Então, obesidade, a gente sabe que diminui a produção de testosterona. Tabagismo, etilismo, né? Então, a pessoa é sedentária. Então, tudo isso me leva a imaginar que esse homem pode ter uma produção diminuída. Só que, de novo, cara, quando a gente fala de hormônio, a individualidade conta muito, tá? Porque, e é super curioso que uma vez eu atendi um senhor de 78 anos, ele era diabético, hipertenso, sedentário, fumante, e aí ele chegou para mim, 78 anos, uma namorada ali na casa dos 30 que acompanhou ele chegou para mim com queda de libido. Doutor, vim aqui para a gente ver minha testosterona, para a gente repor testosterona, já estou com 78 anos e, cara, estou tendo dificuldade de ter ereção. Cara, vi a testosterona dele 780. Lembro certinho do número porque foi muito, muito marcante o caso. E às vezes eu atendo paciente de 30 anos, no mesmo quadro, às vezes fumante, obeso, e o cara tem uma testosterona de cento e pouco, 200, você entendeu? Então, assim, você tem mais ou menos o mesmo ambiente nos dois pacientes, só que a individualidade desse senhor conta muito, tá? Então, a mesma coisa acontece quando eu vou pensar em usar um hormônio de forma exógena, tá? Igual a gente estava falando anteriormente sobre o uso de oxandrolona, estanozolol e colaterais e tal. Então, isso conta bastante, né? A individualidade de resposta de cada um. Então, hormônio, a gente sempre consegue prever mais ou menos o que esperar, seja do uso, da avaliação ali, mas a individualidade, ela manda, cara, tá? Então, a gente tem um cenário que eu consigo imaginar uma pessoa com baixa produção, mas às vezes a gente é surpreendido por essa situação, tá? E às vezes o contrário também, cara, porque você pega, que também é muito curioso. Eu atendo muito caso assim. Você pega paciente com baixo percentual de gordura, o cara é atleta, o cara corre, o cara nada, né? E se alimenta bonitinho e tal, tá com 7% de gordura, você vai colher a testosterona do cara, tá 300. Entendeu? Mas é óbvio, aí dá para eu pensar em outras situações, como às vezes treinando muito, comendo pouco, descansando pouco, né? Mas o perfil, você olha para o fenótipo da pessoa, não necessariamente você consegue bater o martelo. Orienta o raciocínio, mas às vezes a gente é surpreendido. Você falou em relação à nutrição, né? Vamos entrar um pouco na nutrição. A nutrição, ela também é um fator importante para o aumento de testosterona de forma endógena, de forma dentro do corpo do ser humano, ou não tem relação nenhuma?
Só se você usar Tribulus. Aí, suplementar Tribulus é a melhor parte da nutrição para poder aumentar a testosterona. Tô de sacanagem, né? Não. A gente vai falar Tribulus, sobre esses Tribulus não aumenta a moleculares. testosterona, não, tá? É, cara, isso é importante, tá? A alimentação, principalmente quando ela é deficitária. Então não é difícil se você vai pegar uma pessoa para trabalhar em emagrecimento. Normalmente todos os meus pacientes que eu estou trabalhando em emagrecimento, depois ali de uns 3, 4 meses de emagrecimento, às vezes a pessoa já perdeu muito peso, eu sempre vou lá e repito exames hormonais, tá? Justamente por isso, porque o déficit calórico por um período prolongado, e às vezes são pessoas que a gente está pedindo para fazer mais aeróbio, está pedindo para treinar mais, e ela tá ali na pegada de treino, tá treinando intenso, tá comendo com déficit, depois de um tempo ela pode ter uma queda hormonal. Então, eu sempre vou avaliar ali depois que ela, ou ela já teve um emagrecimento mais importante, ou já está em um período já um pouquinho mais longo de déficit, eu reavalio a parte hormonal porque pode ter impacto. E às vezes eu atendo o paciente comendo pouco, vou pegar o exemplo aí que eu dei anteriormente do triatleta, treina muito, não é difícil a gente pegar esse pessoal do Endurance que não tem acompanhamento nutricional, se alimentam muito mal, comem muito pouco, né? São pessoas que gastam muita caloria. Eu pego esse cara, ele tá com a testosterona baixa. Cara, você vai lá, corrige a dieta dele, cara, melhora muito a parte hormonal, tá? Entendi. De contrapartida também, né, pega atleta que às vezes está em uso de hormônio, ele vai lá e fazendo déficit calórico por um período prolongado. Pega aí, você trabalha com fisiculturista, você sabe, o tanto que os caras reclamam às vezes no último mês. Fala assim, porra, Carlos, minha libido tá péssima, cara, nesse último mês. O cara tá usando um caminhão de droga, porque é o último mês de preparação, é o momento da preparação que você mais usa hormônio, né? Às vezes você até subiu a testosterona, o cara vinha usando a preparação inteira, 1 ml por semana, 250 miligramas, nas últimas 4 semanas você vai lá, bota 500 miligramas para poder evitar catabolismo, né? E o cara fala, pô, tô dando mais testosterona, o cara tá reclamando de libido. Por quê? Déficit calórico, cansado, tá? Porque libido é uma questão multifatorial, né? E não necessariamente você vai estar com o hormônio lá em cima e a libido vai estar boa. Mas pensando exclusivamente só em nível hormonal, a quantidade que você come, né? Vamos pensar assim, uma dieta, se ela está hipocalórica, está normocalórica, ela vai fazer diferença no impacto de produção hormonal. Entendi. Então, por exemplo, se a pessoa está ali, suponhamos, 6 meses em déficit calórico, emagrecendo, vai impactar na parte hormonal dela. Cara, é possível pensar que sim, né? Mas não dá, é igual eu te falei Não tem, assim. não tem digamos, não tem um tempo determinante. É muito individual. Cara, e assim, não é só um fator que determina. Você imagina que se de um lado eu estou piorando a alimentação, vamos pensar num obeso de 140 quilos. E aí, pô, se eu pensar pela obesidade, a testosterona desse cara é para estar baixa. Só que depois de 6 meses, esse cara perdeu 30 quilos. Aí Se eu subiu. pensar pela obesidade que ele melhorou, é para ela subir. Então, cara, dá para eu pensar tanto que pode ter piorado pelo déficit calórico, né, depois desse tempo, mas também dá para eu pensar que é para ela ter melhorado. Então, é por isso que é importante você avaliar, né, cara, assim, então você colher o exame e não ficar, porque é muito comum as pessoas, às vezes, ficarem supondo as coisas, né, prevendo e tentando adivinhar. E por isso que às vezes quem faz, quem tenta fazer as coisas por conta, vai, ouvir falar de tal coisa na internet, ouvir falar isso. Cara, a pessoa ela faz uma polifarmácia e tá atirando para todo lado. Ela não sabe nem o que tá acertando, entendeu? Mas é igual eu falo, quem atira no escuro atira para todo lado porque alguma coisa vai derrubar, né? Então é mais ou menos isso, né? Tem que reavaliar, cara, porque eu tenho um cenário que pode me favorecer para melhorar essa testosterona, mas de contrapartida também eu tenho outro cenário que pode derrubar, que seria o Sim. déficit calórico. E a gente estava falando sobre o Tribulus, esses manipulados que têm como objetivo, né, de melhorar a testosterona de forma endógena. Fala um pouco, pessoal, se existe algum tipo de manipulado cientificamente, vamos falar aqui de forma cientificamente, e também de forma que
não, né? Se Cara, existe algum manipulado, se existe algum tipo de medicamento, de suplemento, por quê? Pessoal, igual você falou, que vê muito hoje TikTok, que é uma informação rápida. eu não falei que eu vejo TikTok, Não, não. não, você falou em relação ao TikTok. Aham. Que o TikTok traz principalmente pessoas leigas e pessoas imediatistas, que pega aquela informação como verdade e transforma na realidade para ter É. um benefício. Fala pro pessoal Cara, se assim, existe. até a gente estava brincando, né? A tua primeira pergunta, se eu ainda atendia pacientes que hoje trazem essas dúvidas de internet de 2015. Cara, essa é uma que perdura, pô, acho que vai perdurar a vida inteira essa questão do Tribulus. Porque vira e mexe ainda aparece alguém usando Tribulus, maca, mucuna, porque viu que melhora a testosterona. Aí eu atendo esse cara, a testosterona dele tá baixa. Aí eu falei, e agora? Você viu que não resolve? Você entendeu? Ou então, às vezes, o cara colheu por conta e falou assim, pô, mas não fiquei sem entender, porque eu estou usando tudo isso aí e não está resolvendo. Então, é porque não resolve, não serve para isso. Tá? A gente tem zero evidência científica de eficácia de uso de tríbulos, de maca, de mucuna em produção de testosterona. Tá? Para isso não serve. Isso. Cara, aí depende, agora com medicação, isso vai depender de onde é que está o gargalo da produção, né? Que é igual eu estava falando, respondendo a pergunta do Doni. Se eu vejo uma testosterona baixa no exame, eu estou olhando para o final da produção. Eu não sei se está faltando o produto ou se está faltando matéria-prima, né? Para vir fazendo toda a cascata de produção. Então eu tenho que colher exames dali para cima para poder entender onde é que está o problema. Que às vezes pode ser uma baixa produção de LH, né, por exemplo, que eu consigo resolver às vezes com clomide. E aí você que está assistindo, que gosta de pegar as coisas na internet e usar, né, pega a informação e vai usar para tratar porque você viu o teu exame, se você viu o teu exame e de testosterona tá baixo, eu falei que o clomide melhora, você resolveu tomar o clomide, vai desligar agora o YouTube e vai lá tomar clomide, toma cuidado, senão vai dar tetinha, tá? Então vai sempre com acompanhamento médico, porque ele aumenta também a produção de outros hormônios, né, que vão vir a partir ali da testosterona, como por exemplo o estradiol ou o DHT. E aí às vezes o cara vai ter uma queda de cabelo, né, o cara começa a ter muita oleosidade de pele, acne, ou então vai dar uma ginecomastia. Cara, então assim, depende da onde está essa falha, né? E existem medicações que a gente melhora a produção. Hoje, se eu vejo um exame de testosterona baixo, não necessariamente eu vou tratar com testosterona. Para ser muito honesto, cara, eu acho que assim, dos diagnósticos que eu faço ali de hipogonadismo, cara, né, o diagnóstico assim, você pega o exame de testosterona baixa, cara, eu acho que a cada 10 pacientes, um é para ser resolvido com testosterona, tá? Porque todos os outros a gente resolve com outras medicações para melhorar a produção. Então é difícil esse cara que já chega com uma falência testicular para você. E às vezes você vai trabalhar com alguma medicação que vai estimular esse testículo. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele usa clomifeno há 15 anos, cara. Você entendeu? Ele chegou para mim, ele foi um dos meus primeiros pacientes aqui em Rio Preto. Ele chegou para mim já usando há algum tempo, né? Ele acompanhava com um médico de outra cidade, acho que de São Paulo, se muito não me engano, e a gente continua usando até hoje. O cara mantém uma testosterona de 700. O cara tá com 50 e tantos anos, 60 anos, você entendeu? Então, pô, você imagina se esse cara tivesse desde 2015, desde 15 anos atrás usando testosterona, né? Ia estar usando desnecessário, porque o testículo do cara tá funcionando até hoje, né? Então, um diagnóstico mal feito também pode te pôr como dependente de uma medicação, porque se você começa a usar testosterona lá atrás e depois de 15 anos você pensa, será se eu não precisava, né? Cara, você não consegue recuperar esse testículo depois de 15 anos. Aí Você já... entendeu? Aí você perdeu, você ficou dependente da medicação pro resto da vida, né? Então, um diagnóstico mal feito também pode te condenar e te sacrificar ali e deixar você o resto da vida dependente de medicação. E em relação à reposição hormonal, que você estava falando, isso é um fato mesmo, é comprovado isso. Quando começa a fazer a reposição, automaticamente o corpo vai parar de produzir e a tendência é a pessoa acabar ficando Cara, dependente daquilo. depende, porque assim, às vezes se ela vai fazer uma reposição bem diagnosticada,
Não é que depois ela vai ficar dependente. Ela já está dependente na hora do diagnóstico. Você entendeu? Porque para você precisar de reposição, quer dizer que você não está fazendo a quantidade certa. Quantidade mínima suficiente para ter uma boa saúde, que seria os 350 a 400 nanogramas por decilitro. Então, se você está produzindo 200 e a gente vê nos teus exames que essa falência é testicular, cara, você já está dependente ali na hora da consulta. Não é depois que você começou a usar o remédio, você entendeu? Então, você já chegou para mim independente. Então, você vai usar a medicação dali para frente e por quanto tempo? O resto da vida. Porque também é um erro muito comum que eu vejo, e aí, sim, vejo outros profissionais, canso de atender paciente nessa situação. Pô, passei com um médico, ele viu que minha testosterona estava baixa e tal, a gente começou a fazer reposição, ele falou para eu usar 6 meses e parar. Eu falei, mas por que parar? Não, é porque depois ele só ia estimular ela. Não, cara, a partir do momento que você começou a usar, né, às vezes esse 200 que você fazia, você nem ele faz mais, entendeu? Então, mas não é que se você fez o diagnóstico adequado e você precisa repor aquele 200, 250 que você produzia, chegou para mim produzindo, dali para frente você não vai mais produzir ele, possivelmente, tá? A partir do momento que você começar a usar a medicação. Mas não é que você ficou dependente depois que você começou. É porque bem feita a reposição, você já chegou para consulta dependente. Você entendeu? Já estava em déficit. Exatamente. Então, quando o teu testículo faliu, você já está dependendo da medicação. Então é igual a pessoa que tem diabetes. Parou a diabetes tipo 1. Não tem mais insulina dentro do organismo. Isso. Ela precisa... Ela já chega precisando disso aí, né? E é igual sei lá, você pega um diabético tipo 2, que às vezes ele chega já precisando de medicação e tudo, chega muito descompensado, você consegue mudar esse cenário dele e tirar ele de muita medicação. Às vezes o cara vai ficar ali com um glifagezinho e só, entendeu? É um cara que você consegue melhorar a vida dele, mais ou menos igual você pega lá, quando essa testosterona baixa, ela não é por conta de um testículo, e sim por conta, às vezes, de um LH mais baixo e tal, entendeu? E aí você tem outras medicações que você usa e não precisa entrar com testosterona, né? Agora, uma pergunta assim, não sei se de repente é algo muito... Mas você quer usar bomba ou não? Muito leigo, né? Ainda não. Ainda? Ele não vai falar para mim, igual tem muito paciente que eu atendo, o cara fala assim, então, doutor, eu queria fazer um ciclo. Eu falo, cara, não conheço ninguém que fez um ciclo até hoje. Não, um ciclo. Não existe. Um ciclo só. Não existe, cara. Porque a pessoa O cara que usa um uma ciclo, vez... nunca para o ciclo. A não ser que comece a para. Mas assim, o cara que faz o uso uma vez, você experimenta algumas situações, como mais disposição, mais libido, uma ereção mais firme, Até cognição. a atenção, você tolera mais estresse mental, então para você tolera trabalhar mais, às vezes, vamos pensar assim, né? E para o cara que gosta de treinar e tudo, o cara experimenta tudo isso melhorado, na hora que o cara tira, pô, eu fiz um ciclo. Cara, dali 6 meses, o cara vai querer repetir essa experiência, entendeu? E aí, às vezes, esse tempo vai encurtando, né? Então, o cara usou agora, daqui 6 meses ele quer usar de novo, aí ele fez o segundo ciclo, depois ele já não espera 6 meses, ele espera 3, entendeu? Então, assim, é por isso que eu falo, não existe ninguém que faz um ciclo só, né? A não ser que dá muita merda, né? No primeiro, que aí o cara fica com cagaço e não usa mais. E pode acontecer isso? Na primeira vez já... Pode. Cara, tem. Ó, vou te tem paciente que às vezes teve uma primeira experiência péssima. Você entendeu? Mal uso, mal Sei lá, orientado. Foi, às vezes, ou mal orientado, ou foi usar por conta, né? Sei lá, pegou uma informação na internet e resolveu tomar. Uma coisa que é boba, assim, ó, que acontece bastante até hoje, cara. O cara resolveu tomar oxandrolona. O cara fala, não vou tomar injeção porque eu tenho medo. Vou tomar só comprimido. Vou tomar oxandrolona. Cara, tomou oxandrolona, depois de uns 30, 40 dias começa a ficar broxa. Aí o cara vai sair com uma gatinha, ou às vezes até mesmo com a mulher dele, o cara brocha, você entendeu? Aí vai falar que Aí o cara falou assim, porra, oxandrolona me fez broxar, cara. Você acha? Não vou mais usar hormônio, não. A experiência do cara foi péssima. Se esse cara tocar a vida sem acompanhamento,
nunca mais ele vai usar. Você entendeu? Esse cara fez um ciclo só. Errado. Foi da forma errada? Total. Tava fadado a ter esse problema, né? Mas ele não volta a usar, né? Agora, é diferente. Às vezes, esse cara chega para mim, por exemplo, me conta essa história, eu vou falar para ele, cara, você usou errado, né? Se eu te orientar a usar certo, dificilmente você vai ter esse problema.